Hoje a gente vai estudar a condução de calor em uma placa, vendo a temperatura evoluir no tempo até chegar no regime permanente. Em vez de atacar a equação só na forma diferencial, a gente vai usar o método dos volumes finitos, o FVM. A ideia do FVM é simples. A gente divide o domínio em pequenos volumes de controle e escreve um balanço de energia em cada um deles. Isso é preferencial nesse tipo de problema, porque o método já nasce conservativo. O que sai de uma célula entra na vizinha, e o balanço fica coerente. Além disso, as condições de contorno entram de um jeito bem natural, direto pelas faces do volume, sem gambiarras na borda. E quando a geometria complica, ou quando a malha não é perfeitamente uniforme, o FVM continua funcionando muito bem, sem mudar a filosofia do método. Então, ao longo do vídeo, a gente define o domínio e a malha, escolhe material e condições de contorno, e avança no tempo com um esquema simples. E no final, a gente não só vê o mapa de temperatura, como também calcula o fluxo de calor, para enxergar por onde a energia realmente está se transportando. Para derivar as equações pelo método dos volumes finitos, começamos pela equação bidimensional transiente com termo fonte. Integramos no volume de controle. Aplicamos Gauss e viramos divergente em fluxo nas faces. Escrevemos o balanço nas faces, I, W, N e S. Aproximamos gradientes nas faces por diferença central. Calculamos K nas interfaces, interpolação média. Substituímos e obtemos termos lineares em P de T e vizinhos. Discretizamos e linearizamos a fonte S. Discretizamos o transiente no tempo da temperatura. Reorganizamos na forma AP vezes TP igual ao somatório dos A vezes T da vizinhança mais B. Definimos os As pelas faces. Montamos AP com difusão mais fonte mais transiente. Montamos B com fonte mais o termo do passo anterior. Tratamos Dirichlet incorporando temperatura de contorno em AP e vetor B. Tratamos Neumann entrando com fluxo em B. Tratamos convecção adicionando H vezes A em AP e H vezes A vezes T do meio em B. Definimos o fluxo de calor e suas componentes. Calculamos fluxos nas faces com diferença central. O algoritmo começa definindo o domínio 2D da placa e criando uma malha regular de volumes de controle em X e Y, com NX células em X e NY células em Y, usando espaçamentos ΔX e ΔY, e posicionando a temperatura nos centros das células. Em seguida, define-se o material com propriedades constantes para condutividade térmica, massa específica e calor específico à pressão constante, e calcula-se a difusividade térmica alfa a partir desses valores. Depois, escolhe-se a condição inicial de temperatura prescrita em toda a placa. As condições de contorno com temperaturas conhecidas, condição de Dirichlet, são impostas usando células fantasmas, isto é, valores de T fora do domínio físico são calculados de forma a garantir que a temperatura na face de contorno seja igual à temperatura prescrita. Com a malha pronta, escolhe-se um passo de tempo dt pequeno o suficiente para a estabilidade do esquema expliceto, usando um critério de estabilidade do tipo CFL para difusão, que fornece um limite para dt em função de alfa, ΔX e ΔY. E assim define-se o número de passos até o tempo final. A evolução temporal é feita repetindo um laço em T, onde, a cada passo, primeiro atualizam-se as células fantasmas e depois calcula-se a nova temperatura em cada célula interna, aplicando um balanço de energia no volume de controle, no qual a variação temporal da temperatura é igual à soma dos fluxos difusivos pelas quatro faces, obtidos a partir de diferenças centradas entre as temperaturas nos centros vizinhos em X e Y, mais o termo de fonte volumétrica Q, convertido para incremento de temperatura pelo fator dt, dividido por ρ vezes Cp. Após atualizar todas as células internas, reaplicam-se as condições via células fantasmas para manter as temperaturas prescritas nas bordas. Ao final do laço, o campo T nos centros das células representa a distribuição de temperatura na placa no último instante simulado e pode ser visualizado como um mapa 2D em função de X e Y. Aqui a gente está vendo o campo de temperatura na placa evoluindo no tempo, e dá para acompanhar como o calor se espalha a partir das regiões mais quentes. Ainda não há nenhuma fonte de calor interna, apenas temperatura diferente nas bordas. Repara que as bordas com temperatura imposta vão puxando a solução e definem a direção dominante do gradiente térmico. No início, o mapa muda rápido, porque o sistema ainda está longe do equilíbrio, mas conforme o tempo passa, a variação vai desacelerando e a gente começa a ver a forma do regime permanente se consolidando. A variação máxima da temperatura é usada para estabelecer critério de regime permanente. A partir do campo de temperatura, a gente primeiro calcula a variação na horizontal e depois a variação na vertical, usando uma aproximação centrada. Em seguida, a gente ajusta esses dois resultados para ficarem definidos exatamente na mesma malha semária interna. Daí a gente transforma essas variações no fluxo de calor em cada direção, usando as propriedades do material e o sentido físico do transporte. Depois a gente pega as coordenadas dos centros das células correspondentes a essa região interna. E por fim, a gente reduz a quantidade de vetores mostrados, escolhendo um espaçamento fixo entre eles para o gráfico ficar limpo. E o resultado do campo de fluxo de calor fica do jeitinho que aparece aí. O valor máximo dele ocorre no centro do primeiro elemento da malha e aponta para uma diagonal para baixo.
O calor flui da aresta com temperatura mais alta para as regiões de temperatura mais baixa. Beleza, no exemplo anterior até havia uma geração pequena incluída no código, mas ela quase não fazia efeito no resultado final. Agora vamos alterar as condições. Vamos trocar as condições de parede, fazendo com que as duas laterais, leste e oeste, estejam em temperatura prescrita, norte e sul em condição adiabática, fluxo nulo na direção normal. Assim vai ficando bem evidente no regime permanente que há de fato uma geração de calor no centro e o calor fluido do centro para as laterais, já que nas paredes sul e norte não há condição para que o calor atravesse. Fechando, o que a gente fez aqui foi pegar um problema físico real de condução, transformar em balanços locais por volume e chegar numa rotina que resolve transiente, inclui geração interna e respeita condições de contorno de forma conservativa. Mesmo simples, isso já é utilizável. Com os mesmos blocos, você troca material, muda geometria e malha, aplica contornos mistos, temperatura prescrita adiabático, convecção. Estima tempo até o regime permanente e calcula o fluxo de calor para dimensionar dissipação e isolamento. Em problemas reais, o que evolui é o entorno. Malha mais refinada, onde há gradientes, propriedades variando com temperatura, contornos convectivos, radiativos e, se necessário, integração implícita para passos de tempo maiores. Mas o núcleo do método permanece o mesmo, então esse exemplo já é uma base prática para simular situações de engenharia com ajustes incrementais.